Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Isso é o que diz em Jeremias 8, versículo 11. E eu pergunto para vocês, em que situação de fato nós estamos? Qual é o nosso real estado? Atentem aqui para o que eu vou falar agora. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, em janeiro de 2013, ocorreram 163 homicídios dolosos só em Fortaleza. Prestem atenção. Em fevereiro, 142 pessoas morreram vítimas de homicídio. Em março foram 223. E em abril foram 134. Isso soma só nesses 4 meses o grande número de 662 mortes, homicídios dolosos aqui em Fortaleza. Em uma média aritmética é como se mais de 5 pessoas morressem a cada dia só em Fortaleza. E o que é que a gente pode dizer a respeito das drogas apreendidas a cada mês? E o que dizer das armas? E o que dizer da quantidade de roubos de carro? E a quantidade de roubos de celular? O que está acontecendo com a nossa cidade? Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Dos 119 bairros de Fortaleza, registrados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a Barra do Ceará, o bairro onde nós estamos, ficou entre os 5 bairros com maior índice de homicídios nos primeiros 4 meses do ano de 2013. A Barra do Ceará, de janeiro, fevereiro, março e abril, ficou entre os 5 bairros de Fortaleza mais violentos, com mais homicídios. E eu não estou falando do Vila Velha, eu não estou falando do Jardim Iracema, não estou falando do Jardim Guanabara, não estou falando do Antônio Bezerra, eu estou falando apenas da Barra do Ceará. E o que está acontecendo? Eu pergunto novamente. Por que a vida não tem mais valor? Por que tanta violência? Paz, paz. Acho que não. As estatísticas gritantes nos levam a enxergar parte, somente parte, de uma realidade bem parecida com tempos de guerra. Definitivamente, nós não estamos em paz. Quantas horas você já passou refletindo sobre isso? Talvez um roubo de celular te faça mais irado. Talvez um furto em um aparelho eletrônico te faça mais raivoso. Mas você tem refletido, isso mexe com você? E eu quero dizer para vocês, meus queridos, o que está acontecendo é apenas a consequência de uma realidade espiritual. Quero abrir um texto em Efésios. Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o 10, ele vai dizer algumas coisas, e eu quero ler aqui com vocês. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. E nós podemos ver nesse pequeno texto algumas coisas. A primeira delas é que o pecado nos matou. O pecado nos matou. Quando se anda segundo o caminho deste mundo, quando se anda segundo os desejos da carne, fazendo o desejo da carne e da mente, ainda que você não faça mal a ninguém fisicamente,
você está andando segundo o rumo do diabo. É o que a palavra do Senhor nos diz. Os que andam assim são prisioneiros do diabo. Seja quem for, esteja onde estiver, o fato é que existem pessoas lutando contra o reino de Deus e não perceberam ainda. Uma vez conversando com um homem no trabalho, e ele falou: é verdade, Miguel, essas pessoas no presídio precisam de salvação, essas pessoas precisam de Jesus. E eu na minha cabeça: e você não precisa? Então eu perguntei: todos precisam? Ele falou: não, eu não preciso, eu trabalho, eu tenho minha família, eu não faço mal a ninguém. Mas esses precisam de Jesus, precisam mudar de vida. Ele não se enxergava como a Bíblia diz que ele era. A realidade que guiava a vida dele era apenas uma realidade visual, uma realidade física. E ele não compreendia o mundo espiritual. Muitas vezes nós colocamos uma Bíblia debaixo do braço, nos dizemos cristãos, mas nós nos guiamos, nós vivemos de acordo com o que os nossos olhos podem ver, de acordo com o que os nossos ouvidos podem escutar, e não encaramos a realidade espiritual. E na verdade o que nós estamos vendo na nossa cidade é apenas a ponta de um iceberg. A ponta de um iceberg. Nós só conseguimos ver parte da realidade. Parte da realidade. Porque existe a realidade espiritual. E os cegos espirituais não a enxergam. E nós, muitas vezes, fazemos questão de tampar os nossos olhos para não enxergarmos a realidade espiritual. E a realidade, queridos, é que nós estamos definitivamente em guerra. Em Efésios, no mesmo livro, no capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve algo para os Efésios. E a partir do verso 10, vou ler para vocês. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, vai dizer o seguinte: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra da verdade, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra não seja dada, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como eu devo. A realidade é que nós estamos em guerra, uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual contra um inimigo que já foi derrotado, um inimigo já derrotado, mas que continua solto. Ele ainda está solto. O seu objetivo é roubar a glória de Deus. Nós nos lembramos da história do diabo. Ele olhou para o trono de Deus e quis se assentar no trono de Deus. Ele esqueceu de quem ele era. Por causa do orgulho, Satanás esqueceu de quem ele era. Ele era criatura e queria ser como o Criador.
Satanás queria roubar a glória de Deus. E o objetivo de Satanás ainda é esse: roubar a glória de Deus. E a finalidade das nossas vidas é viver para a glória de Deus. Então o que é que o diabo faz? Ele rouba, ele mata, ele destrói, para que o seu objetivo maior possa ser alcançado. A nossa luta não é somente contra o diabo, mas a Bíblia diz contra os exércitos, no plural. Os exércitos espirituais da maldade, é o que diz a palavra do Senhor. Então eu pergunto para vocês, para que então lutar contra o diabo? Como é que acontece essa luta? E eu digo, para se lutar corretamente é necessário, em primeiro lugar, se fortalecer em Deus, se revestir da armadura de Deus. Nós não podemos entrar numa guerra sem estarmos preparados. Nos treinamentos militares, os recrutas, os soldados treinam, e treinam duro, e treinam pesado. Se possível for, eles colocam um treinamento mais pesado para com a realidade. Você que já assistiu o filme do Bob, sabe o que eu estou dizendo. Quem não aguenta, sai. Tem gente que não fica lá porque busca só o dinheiro. É muita humilhação. Eles não conseguem. É cuspida na cara. Passa fome. E eles pedem para sair. Na nossa guerra, nós também precisamos ser bons soldados. E nós começamos a nos preparar indo para o começo. Por onde começar? As pessoas perguntam. Claro, pelo começo. E quem é o começo? Onde está o começo? O começo sempre é Deus. E neste versículo, após uma série de recomendações do apóstolo Paulo, recomendações na vida cristã, recomendações para a igreja, recomendações para as velhas práticas, para que você abandone, recomendações para os pais, para as mães, para os maridos, para os trabalhadores, para os empregadores, no caso aqui, aos patrões e aos escravos, aos filhos para com o tratamento do pai. E ele encerra a carta falando sobre uma guerra, a guerra espiritual. E um versículozinho pequeno: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus queridos, na hora da batalha, talvez não seja o tempo para você se preparar. O preparo deve estar acontecendo agora. Na hora do combate, na hora das bombas explodindo, não dá tempo de você fazer flexão ou correr para perder o bucho e ficar bem fisicamente. Nós precisamos buscar o Senhor. Um versículo simples, um versículo pequeno, que muitos de nós negligenciamos. E depois, Paulo cita sete coisas que nós temos que ter para vencer esta guerra. Nós precisamos do cinturão da verdade. É o que diz. Isso significa, meus irmãos, um procedimento não fingido. Um procedimento sincero. A couraça da justiça significa um caráter correto. Ele vai dizer o terceiro, o escudo da fé. É uma defesa contra os ataques do inimigo. Capacete da salvação, a nossa segurança na obra de Cristo. Satanás, ele não pode nos roubar a salvação. Talvez você pergunte, é uma guerra contra alguém que já está derrotado? Então, qual é a finalidade da minha luta? A finalidade da nossa luta é permanecermos firmes. A finalidade da nossa luta é permanecermos firmes, porque Satanás quer tirar o foco da nossa visão. Satanás, ele faz de tudo para que o crente, ele tropece e a vida do crente não seja um caráter não fingido. Ele quer que o crente se torne alguém que fica escondendo as coisas, alguém que não é transparente. Satanás quer nos tirar do foco, meus queridos. Ele quer nos derrubar. Teve um amigo que falou que, vixe, cara, eu estou sofrendo tentação do inimigo. Alguém falou para ele, falou, não, cara, o inimigo não perde tempo com quem já está caído. Você está em pecado, você já está caído. Satanás vai perder tempo com você. Essas palavras marcaram a minha mente e continuam marcando até hoje.
como então permanecer firme? Como então permanecer firme? A nossa luta contra o diabo não consiste em pisar na cabeça dele. Agora não. Algum dia sim, mas agora não. Dar gravata no diabo, golpe de jiu-jitsu no diabo. Não. Gravata no diabo, tiro no demônio. Não. A nossa luta não é assim. Nós não vencemos a guerra assim. Nós vencemos a guerra permanecendo firmes. E eu tenho um exemplo para contar para vocês. Já fazem alguns meses que nós estávamos tentando fazer essa conferência. Queridos, foram tantas dificuldades, tantos desencontros, que eu já estava com vergonha de tanta gente me perguntar: e aí, Miguel, deu certo? Não, tá dando, vai dar certo. Depois alguém me perguntava: Miguel, tudo certo? Não, tá dando, espera só mais um pouquinho. Daqui a pouco alguém me perguntava: Miguel, tá dando certo? E nós orando, a gente orando todo dia. Até que chegou um dia que eu decidi desistir. Não quero mais saber disso não. Meus irmãos, eu entendi a sutileza do diabo. Permanecer firme aí até o final. É fazer a coisa que deve ser feita e continuar até o fim. Ainda que você morra. Ainda que você perca seu emprego. Ainda que você não seja compreendido pelos seus familiares. Ainda que você não seja compreendido por alguns de sua igreja. Sim, é verdade. Permanecer firme é continuar a obra do Senhor, fazendo chuva ou fazendo sol. E eu entendi que a luta estava acontecendo, mas a luta não era para destruir o meu casamento, a luta não era para que o meu caráter fosse maculado, a luta era para que eu me desviasse somente, deixasse de fazer aquilo que era para ser feito. Vocês estão vendo o quão sutil é? Vocês estão vendo quão sutil é a luta. E a Bíblia diz por 3 vezes para que nós possamos permanecer firmes. A guerra já está ganha, mas a batalha está acontecendo a cada dia, a cada hora, em cada bairro, em cada cidade, em cada país, no mundo inteiro a guerra está acontecendo. Só que para algumas pessoas e em alguns lugares, a guerra parece ser mais visível do que outras. Será que você consegue entender que a Europa está em guerra espiritual? Onde tem o maior IDH do mundo? Onde não tem corrupção? Onde as pessoas são bonitas? Onde as pessoas têm um emprego bom? Será que lá está acontecendo uma guerra espiritual? Não é só no Rio de Janeiro não? Não é só na Barra do Ceará não? E eu digo para vocês, sabe onde é que está o maior índice de depressão? Fica entre o Japão e a Europa. Pessoas vazias de sentido. Pessoas vazias de significado. Elas não sabem para que elas existam. E eu pergunto, será que uma vida que não sabe para qual finalidade existe, está glorificando a Deus? Claro que não. Eles também estão em guerra. No capítulo 2 de Efésios, Paulo já diz: nós estávamos mortos. Antes da graça ter alcançado a nossa vida, nós estávamos mortos. Você estava morto. Mas a palavra diz: Ele vos deu vida. O pecado de vocês matou vocês. E não se ache somente vítima do pecado ou vítima de Satanás. O pecado é algo tão corrosivo, que destroça tanto, que ele é uma prisão, mas ao mesmo tempo eu quero estar preso. Ele só me faz o mal, mas ao mesmo tempo eu sinto prazer nele. Ele me aprisiona, mas ao mesmo tempo eu me sinto bem sendo escravizado. Seria uma escravidão voluntária? A questão é, estamos em guerra. E muitas pessoas não sabem disso. E muitas pessoas que sabem disso não vão para a batalha. Não têm se preparado. E talvez não tenham permanecido firme. Essa realidade não pode nos deixar indiferentes. Essa realidade precisa mexer com a nossa vida. E Paulo fala também que nós temos como arma a espada do Espírito. Espada do Espírito, uma arma de ataque. E depois Paulo fala sobre oração. Oração em todo tempo.
John Piper vai dizer que a oração em meio à guerra é como se fosse o radiotransmissor para você se comunicar com Deus e fazer ponte com os outros soldados. É interessante que nesse versículo Paulo fala: orem, mas orem também por mim, para que a palavra me seja dada com ousadia, para que eu não me acovarde, para que eu não sinta medo, e para que eu possa falar com intrepidez da palavra do Senhor, porque eu estou preso. Então orem por mim. A nossa guerra não é uma guerra singular, não é a sua guerra, é a nossa guerra, é a guerra de Deus. Não se ache vítima. Augusto Nicodemos vai usar o termo: não fique com essa síndrome de mártir, de achar que você é o sofredor, que tudo acontece porque você é firme na fé. É a nossa guerra, somos nós que lutamos. E a oração é o rádio para pedir auxílio para o Senhor, e também para pedir auxílio para Deus pelos outros irmãos que estão em meio à guerra. A guerra aqui, a gente pode enxergar na vida de Paulo, talvez fosse para que Paulo calasse a boca. Talvez a guerra aqui fosse para que Paulo calasse a boca e ficasse acovardado. Ou talvez desse um de politicamente correto. Talvez a guerra de Paulo fosse essa. Mas Paulo, o apóstolo, que buscava a Deus todos os dias. Paulo, que era intérprete das Escrituras, um pregador. Ele não diz assim: eu estou preparado, viu? Pode vir quente que eu estou fervendo. Paulo não faz isso. Paulo pede: ora por mim. Orem por mim, meus irmãos. Por mais preparado que seja, por mais dedicado à obra que esta pessoa seja, ele é humilde o suficiente para pedir ajuda. É a nossa guerra. Nós lutamos. Nós nos ajudamos. Nós vencemos. Nós. Ele citou 7, mas eu só falei 6 armas. E está faltando uma. Eu propositadamente deixei para o final. De que Paulo está falando e o Miguel deixou de falar? É sobre as sandálias do Evangelho. E é muito interessante quando você olha na perspectiva de Roma. Alguns estudiosos dizem que a sandália do soldado romano, do centurião romano, ela era uma sandália que vinha mais ou menos até a canela. Então isso já dava uma grande diferença entre os bárbaros que lutavam descalços. Então os romanos usavam sandálias, e alguns estudiosos dizem que existiam lâminas entre as solas das sandálias do centurião romano. Existia uma arma. Mas olha o interessante, este evangelho da paz, sabe o que se trata? Se trata de uma ferramenta, uma arma que Deus deu, que são as armas do Senhor, para que nós venhamos a invadir o território do inimigo. Não compreenda que a guerra espiritual, nós estamos em guerra, então é o seguinte: eu vou ficar aqui com o meu escudo, com a minha couraça, com o meu cinturão embanhando a escada, e assim, a espada, então o que vier eu defendo, ataco, ele não vai tirar minha salvação mesmo, e tal. Ele pode até te matar, fisicamente, mas ele não pode, de forma alguma, roubar a tua salvação. Então eu estou aqui nessa batalha, então eu estou parado. Não. A espada, que é uma arma de ataque, ela ataca, mas a curta distância. A espada, ela serve só para atingir quem está próximo. A espada não é um arco onde você atira de longe e fere o inimigo lá, não. Entendam que as sandálias do Evangelho é um propósito de Deus para que o seu reino venha a ser expandido. As sandálias do Evangelho é um meio que Deus utiliza para que nós venhamos a invadir os territórios do inimigo. Para qual finalidade então invadir? Somente para expandir o reino de Deus? Eu respondo: não, meus irmãos. Deus quer resgatar pessoas. Deus quer resgatar zumbis que estão mortos, achando que estão vivos. Mortos nos pecados. Que são prisioneiros desse exército de trevas, esse exército grande, gigante, espiritual da maldade, esse grande exército. Sabe o que acontece? O Evangelho adentra e resgata.
O Evangelho é o meio que Deus usa para que a igreja invada os territórios do inimigo. E eu acho muito, muito interessante é que Deus escolheu a pregação. O Yuri vai falar sobre isso, mas eu quero já adiantar. Deus fala em diversas vezes nas Escrituras que Ele usou a loucura da pregação para comunicar as verdades ao povo. Deus escolhe a loucura da pregação para comunicar aos homens sobre a salvação que é encontrada por meio de Cristo. Muito interessante, conversando com o Iago falou: Miguel, nessas épocas aqui o teatro estava em alta. Na cidade de Éfeso tinha um anfiteatro gigante, cabia milhares de pessoas. Mas nenhuma carta fala sobre teatro na igreja. Olha só, que interessante. O teatro estava em alta. Os gregos eram artistas de primeira grandeza, mas nenhuma carta fala sobre teatro. Eu não estou dizendo que teatro é pecado. Eu estou dizendo que Deus escolheu a loucura da pregação para comunicar o seu evangelho. Ele que inventou, nós apenas obedecemos. Filme não pode substituir a pregação do evangelho. Teatro não pode substituir a pregação do evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Deus fez assim. Deus fez assim. O evangelho, se de fato todas as pessoas que se encontram vivendo segundo o curso desse mundo, segundo o curso de seus pensamentos e vivendo segundo os desejos carnais, elas que estão sob a direção do diabo, então isso significa dizer, queridos, que todas essas pessoas precisam ser resgatadas. Todas essas pessoas precisam ser resgatadas. Diferente da resposta que aquele meu amigo de trabalho falou: não, o pessoal do presídio é que precisa. Eu tenho a minha família, não estou fazendo mal a ninguém, estou pagando meus impostos, estou trabalhando direitinho. Se não está em Cristo, é escravo do pecado e não pertence ao exército de Deus. E essas pessoas precisam ser resgatadas. As pessoas que precisam ser resgatadas são pessoas próximas, mas também muitas vezes são pessoas distantes. Como isso, Miguel? Como isso? Estamos falando de cidade. E eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. Você passou a 3 metros de um catador de lixo. Mas é impossível haver um relacionamento entre você e ele. Sabe por quê? Porque existem barreiras entre você e ele. Quantas vezes você já passou até do outro lado da rua por um rapaz, um jovenzinho que estava usando drogas? Ele estava perto, mas ao mesmo tempo ele estava distante. O evangelho vem para resgatar as pessoas próximas e distantes, ou as distantes próximas. Não estão distantes de nós por causa da geografia, estão distantes de nós por causa de barreiras culturais, barreiras subculturais, barreiras sociais, fronteiras, muros que se erguem de maneira grandiosa, e nós não conseguimos chegar até essas pessoas. Essas pessoas precisam ser resgatadas. Pessoas próximas e pessoas distantes. Pecados que fazem com que elas se excluam da sociedade, do alcance da igreja, seja pelo crime ou por outra prática. Elas estão próximas fisicamente, mas estão distantes socialmente de nós. Pessoas diferentes, que diferem do hábito. Pessoas que usam um estilo diferente do normal, por assim dizer. Essas pessoas diferentes precisam ser resgatadas pelo evangelho. Pessoas diferentes dos ditos normais. Pessoas que não se enquadram no padrão social, por pertencerem a um nicho social qualquer. Talvez seja um estilo de cabelo, um estilo de roupa, uma forma de linguagem. Essas pessoas, elas se identificam umas com as outras. Então elas se fortalecem nesse elo de relacionamento, e ao tempo que elas fortalecem esse relacionamento com esse subgrupo, ela começa a criar identidade própria. E ao passo que ela cria a identidade própria,
ela exclui o diferente dela. Olha que interessante. Ao passo, muitas vezes, que eles reclamam, por elas reclamarem que a sociedade os trata como diferente e os excluem, eles também, quando firmam a sua identidade, excluem o resto da sociedade. E é muito importante nós compreendermos isso. Pessoas saudáveis e pessoas doentes também precisam ser resgatadas. Não é somente as criancinhas que estão no hospital do câncer que precisam escutar da palavra. Pessoas de saúde, talvez até esportistas, também precisam ser resgatadas. Se elas não estiverem em Cristo, elas estão escravizadas pelo pecado, estão mortas espiritualmente, estão no exército adversário. Pessoas de bem e criminosos também. Lembro que quando eu cheguei no presídio, aquele primeiro impacto, eu fiquei impressionado porque eu tinha medo, eu olhava para todo mundo, eles falavam um linguajar que eu não entendia. É sal, só, vai rolar, cabeça de gelo, é nóis, coração de pinguim. Aí eu, o que esse cara está falando, bicho? Existe um estilo de boné, vocês sabem o que eu estou falando. Um estilo de usar sandália, um tipo de roupa, uma marca de roupa. Eles fortalecem a identidade ao tempo que excluem os diferentes. E aqui, queridos, falando sobre resgate, eu vou falar sobre missões urbanas. E eu quero que você venha acompanhar esse raciocínio. O que missões urbanas é? Missões urbanas é um termo que se refere ao seguinte: são ministérios envolvidos em alcance e resgate de pessoas inseridas em subgrupos sociais. Estes possuem em sua maioria, mesmos costumes, como eu falei, roupas semelhantes, gírias comuns, como eu já havia falado. Quanto mais inseridos na sua subcultura, mais isolados ficam do restante da sociedade como um todo. Então, se nós pudéssemos definir em uma frase apenas o que é missões urbanas, eu diria: missões urbanas é o trabalho feito pela igreja da cidade, de levar a mensagem da cruz a indivíduos pertencentes a tribos urbanas ou aos que por algum motivo estão afastados do convívio social saudável. Então aí, nós podemos colocar dois grupos de pessoas. Por um lado, as tribos urbanas, talvez os motoqueiros, ou os surfistas, ou os skatistas, ou os tatuados. E as pessoas que são afastadas da sociedade, como os drogados, ou como as prostitutas. São grupos diferentes. Uns tratam de costume que não os prejudica, mas que fazem com que eles se identifiquem com os parecidos. Então eles se juntam porque querem. Mas os drogados, mais os mendigos, mais as prostitutas, mais os traficantes, eles não se juntam porque querem. Eles se juntam porque a sociedade diz: aqui não tem espaço para você, fique à margem. Então, eles fazem a reunião involuntária deles, como grupo social. As missões urbanas têm como objetivo ultrapassar barreiras sociais para dialogar e interagir com os subgrupos. Por isso, precisa de missões urbanas e não somente de evangelismo urbano. Quero entrar com vocês de maneira rápida numa definição de termos. Não que eu concorde, mas que de fato ela existe. A diferença entre missões e evangelismo, a Bíblia não dá diferença, mas nós diferenciamos. Então, se nós diferenciamos, eu vou colocar a diferença para vocês. Evangelismo é algo esporádico. Evangelismo é algo que você faz sem compromisso. Está na parada de ônibus, você vai e prega. Quando você fala de missões, você vai tratar não somente de evangelismo, mas de um acompanhamento mais próximo. Você vai estar falando sobre discipulado, acompanhamento, batismo. Vai inserir essa pessoa numa igreja local. É um pouco mais complexo. Lembrando, a Bíblia não faz diferenciação entre evangelismo e missões. Mas existe porque nós inventamos. Então eu quero dizer para vocês que na cidade, para esses grupos, não é necessário somente o evangelismo, somente essa transmissão da palavra, mas é preciso ter diálogo com essas partes.
É preciso ter um acompanhamento dessa parte. Assim como em missões transculturais, onde o missionário aprende a falar uma língua diferente, aprende uma cultura diferente, estuda o país, estuda o costume daquele povo, o missionário urbano também faz a mesma coisa. Ele começa a entender os dialetos, por assim dizer, falados naquela tribo, do que eles gostam, qual o costume, estratégias para como alcançar, como fazer parte daquele grupo, sem pecar com eles. É por isso que é necessário alguém que saiba, alguém que identifique grupos sociais, que entenda daquela subcultura. Meus queridos, isso dá trabalho, isso leva tempo. E missões urbanas, nesse sentido, ele é bem diferente de um evangelismo, como nós entendemos. É necessário ter diálogo, é preciso ter diálogo com essas partes. Missões urbanas é composta por pessoas pertencentes à igreja, que são preparados pela igreja, enviados pela igreja, a fim de pregar o evangelho. Vocês compreendem como isso é central? Quando Cristo mandou que o seu evangelho fosse pregado a toda criatura, a igreja ficou responsável por isso. Não é o Banco do Brasil que envia missionários. Não é o Sindiônibus que envia missionários. É a igreja. Não é qualquer outra instituição social que tem essa verdade para com a finalidade de ser pregada. A igreja tem. Missões urbanas é feita por pessoas da igreja, preparadas pela igreja. Pessoas preparadas pela igreja, pessoas enviadas pela igreja a fim de pregar o evangelho. Essa igreja, queridos, é uma igreja, é uma comunidade que prega para as pessoas. Parece óbvio, não é? Mas não é. E ao conversar com muitos cristãos, eu detecto que esses cristãos não sabem a mensagem do evangelho. Não conseguem colocar em palavras o conteúdo da mensagem do evangelho. Eles sentem vergonha de falar. Eles não celebram. E a culpa eu vou jogar em cima dos pregadores. A culpa é nossa. Nós temos que pregar para a igreja, porque a pregação do evangelho, ele edifica também o crente. Quando na sua igreja alguém for pregar o evangelho, não ache que essa mensagem é para o descrente, é uma mensagem para você. Porque qual é o dia que você vai parar de precisar ter fé? Qual é o dia que você vai parar de se arrepender? Então o evangelho nos edifica, queridos. E as pessoas, elas não têm preparado. A igreja não tem preparado essas pessoas. Porque nem a igreja, de fato, sabe o que é o evangelho, às vezes. Isso dá vergonha. Porque a missão é nossa. Isso deve causar constrangimento em nós. Essa igreja é uma comunidade que não só prega, mas também recebe pessoas. Essa igreja é uma comunidade que trata pessoas. Essa igreja é uma comunidade que edifica pessoas. Ela prega, ela recebe, ela trata, ela edifica. Ela vai até os perdidos, ela recebe os perdidos. E conversando com um amigo, isso muito me entristeceu. Ele falou, eu levei um amigo meu, eu convidei para ele ir para a minha igreja, mas ele disse que não iria porque não tinha calça. Então eu disse, eu vou de bermuda. Ele de uma igreja bem tradicional, eu vou de bermuda para eu ficar com você. Então quando ele chegou, os diáconos pediram, fica ali no final, ó. Uma igreja que prega para perdidos é uma igreja que recebe perdidos. Eu não estou dizendo que a igreja tem que aturar pecado, não estou falando disso. Mas me diga qual é o pecado de estar na igreja de bermuda. Qual o pecado? Em uma programação de manhã. Qual o pecado? Então nós nos habituamos com o normal. E quando chega qualquer bebinho na nossa igreja, vem 5 seguranças na nossa igreja para botar o cara para fora. Sabe, queridos, falhamos muito nisso. Talvez eu esteja falando para você agora. Talvez eu esteja falando para você. Esta igreja é uma igreja que recebe. E ela vai curar, tratar, mexer nas feridas, mexer nos traumas, mexer nas dificuldades, varrer para a poeira subir. Essa igreja é uma comunidade que faz isso, mas ela também é uma igreja que edifica.
Ela quer ver os seus membros crescendo espiritualmente, crescendo em semelhança de Cristo. Essa igreja é uma comunidade assim. Missões urbanas, queridos, não é o fim, é o meio. Eu não estou dizendo aqui que a nossa cidade precisa de missões urbanas para sair do estado que ela está. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que essa cidade precisa do Evangelho. E missões urbanas é apenas uma estratégia para alcançar estes perdidos. O que nós mais precisamos é do Evangelho. Missões urbanas é apenas o canal. E que mérito há para o canal? O irmão nosso veio buscar o Iago. E eu fiquei me perguntando se o Iago estava agradecendo ao carro. Obrigado, carro, por me deixar no Cuca. Não, ele agradece ao motorista. Porque o carro é apenas o veículo, apenas o instrumento, apenas o meio. Para que o palestrante estivesse aqui. Essa cidade precisa do Evangelho, queridos. Nossa cidade não precisa, a priori, de mais missionários urbanos. Ou de mais ministérios envolvidos com essa causa. Nossa cidade precisa se voltar em arrependimento para Deus. Por causa da obra maravilhosa de Cristo. E render-se pela fé a Ele. Missões urbanas são apenas um meio de levar esta mensagem aos que geralmente não são alcançados com facilidade. E eu quero perguntar para vocês: por que não fazer missões urbanas? Por que não fazer missões urbanas? E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. O primeiro motivo é porque é perigoso. As pessoas dizem que não fazem missões urbanas porque é perigoso. Tem medo. Tem medo. Um amigo meu passou 10 anos sendo bandido num bairro. Então eu falei para ele: mas no teu bairro tem uma igreja. Tem uma igreja faz tempo, nunca pregaram para mim. Isso me chocou, meus irmãos. Isso me chocou. Existe talvez alguém bem próximo da sua comunidade que você tem considerado ele como um distante e não como um próximo. Por que não fazer missões urbanas? Porque dá muito trabalho. É muito dispendioso. Dá muito trabalho, é muito estressante. São suores, lágrimas, energias, frustrações, desânimos. Dá muito trabalho. Por que não fazer missões urbanas? Porque não dá resultados tão grandes quanto nós esperaríamos. E eu acredito que esse problema não esteja na pregação somente. Ela está no que nós encaramos como sucesso de pregação. Como nós encaramos resultado de pregação. Resultado de campanhas evangelísticas. O resultado maior deve ser a glória de Deus. Não é quantas ou quem se converteu, mas o conteúdo da mensagem que foi pregada. Quem deu crédito à nossa pregação? É o que Isaías pergunta. Por que não fazer missões urbanas? Porque as coisas só tendem a piorar. É o que algumas pessoas dizem. Miguel, o mundo está se acabando mesmo. A tendência só tem a piorar. Quem discorda? Você está falando alguma novidade para mim, amigo? Ou você acha que eu acredito na musiquinha do John Lennon? Imagine. Onde ele sonha ter um bocado de gente com as mãozinhas unidas, onde não tem mais fronteira. Isso não existe, não vai existir. As coisas só tendem a piorar de fato aqui na terra. Cristo nunca disse que as coisas iam melhorar tanto que ele ia voltar. Apesar de algumas pessoas acreditarem nisso. Ele disse que as coisas iam piorar mesmo. Mas sabe o que ele falou? Sejam sal. Sejam luz. E eu entendo isso como se Cristo estivesse dizendo: eu quero que vocês mudem o mundo. Ainda que vocês não venham a conseguir. Mas a missão de vocês é mudar o mundo. Ser brilho, ser luz. Não de luz própria, mas apenas um condutor da luz celestial. Então se você tem Cristo, você brilha. Eu não me importo se o mundo vai acabar daqui a 7 dias. Se em Fortaleza vai cair uma bomba atômica em 7 dias. A parte que me cabe é de ser luz. A parte que te cabe é ser sal. É fazer a diferença. É transformar uma cultura. É transformar uma sociedade. Ainda que você seja um frustrado. Olhe para Jeremias. Quantos se converteram na pregação de Jeremias? E ele chora. Ele chora pelo seu povo. Olha Jesus, o maior pregador. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém,
Por quanto tempo eu queria juntar vocês como uma galinha junta os pintinhos, e olha como vocês tratam os profetas de vocês. Jesus falou isso com lágrimas. Não é porque, de fato, nós não iremos conseguir mudar o mundo que nós vamos ficar parados. Cristo não nos pede isso. Cristo não nos ordenou isso. Não existe crente inerte. Ele mandou que façamos a diferença. E devemos fazer. Ainda que sejamos analfabetos. Ainda que sejamos iletrados em muitas coisas. Ainda que não venhamos a ter pensamentos profundos. Deus quer que façamos a diferença. Um professor no seminário disse que um jovem, um homem da igreja dele chorava porque tinha se convertido, ele sendo médico, porque um iletrado, um analfabeto, uns serviços gerais de onde ele trabalhava, pregava para ele. E aquele iletrado, aquele analfabeto, era mais culto do que aquele homem de várias academias. Aquele homem eloquente, porque ele tinha a sabedoria que modificava vidas. Nós não fazemos missões urbanas porque as coisas só tendem a piorar? É isso? Eu respondo para vocês. Nós precisamos fazer missões urbanas porque Cristo nos deu o exemplo. Quando Cristo foi falar com um publicano, ele festejou com publicanos. Quando Cristo foi lá conversar com Zaqueu, ele estava comendo com os outros publicanos. Para quê? Porque os outros publicanos eram um grupo social, eram uma tribo urbana, por assim dizer. Não porque eles quisessem se unir, mas porque a sociedade repudiava eles. Por isso, Cristo ultrapassou essa fronteira. Por que fazer missões urbanas? Porque Deus quer ser glorificado. A nossa guerra é pela glória do Senhor. As nossas campanhas evangelísticas têm que ser para a glória do Senhor. Essa é a finalidade. Os nossos cultos devem ser para a glória do Senhor. Essa deve ser a nossa finalidade. Por que fazer missões urbanas? Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas de todos os que creem. Sejam quem for, estejam onde estiver. Nós fazemos missões urbanas porque nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus e não o nosso. O poder de Deus e não o poder do pregador. O poder de Deus e não o poder do apelo evangelístico. O poder de Deus e não o poder do evento. Poder de Deus. Fazemos missões urbanas porque onde abundou o pecado, nós cremos que a graça superabunda. Então aquele bandido ou aquele Zé Ninguém, para Deus é alguém. E é por isso que nós devemos fazer a missão. A glória de Deus deve estar também naquela vida. Aquela vida precisa encontrar um motivo real de sua existência. Por que fazer missões urbanas? Porque Deus salva o homem todo. E não é apenas uma questão de sair do inferno e colocar no céu, mas transformar a sua vida. Transformar, marido, o seu conviver com sua esposa. Transformar, aluno, as suas notas. Transformar o seu relacionamento com a sua mãe. Transformar, inclusive, a higiene da cidade. Porque a salvação prega uma mensagem que diz que essa terra é o jardim de Deus. E nós precisamos preservar essa terra, não por causa dos nossos filhos somente, mas porque nós somos jardineiros. Apenas os jardineiros. A mensagem do Evangelho é para o homem todo. Seja no lado emocional, no lado mental, na sua conduta moral, na sua conduta ética, no seu conviver, no seu tratamento com as pessoas. O Evangelho é para o homem todo. Não reduz a mensagem do Evangelho a apenas mudança de rumo do inferno para o céu. É transformação completa. Não aqui na terra, mas no céu. Mas a transformação começa aqui. Pensa sobre isso, meus irmãos. Por que eu falei isso? Porque eu não estou querendo dizer que eu não quero que vocês saiam daqui. Precisamos fazer missões urbanas, o mundo é cor-de-rosa. Eu estou colocando aqui o preço para vocês. É perigoso, não dá muito resultado não. É estressante, precisa do seu suor, precisa de suas lágrimas, precisa do seu cansaço. Jesus Cristo nunca enganou ninguém. Ele sempre mandou com que calculassem o preço. E eu não seria honesto com vocês se eu não dissesse o preço real que vocês têm que pagar para fazer a obra de Deus. Eu não seria honesto se não fizesse isso. Calcule o risco, reflita e lembre-se, ser corajoso não é deixar de usar inteligência e cuidado. Em missões urbanas eu quero analisar a situação e ponderar um pouco as ideias com vocês. Irão existir momentos em que as missões urbanas
que tem como a primazia a pregação, vai estar unida ou vinculada às obras sociais. Missões urbanas não é obra social. Mas algumas vezes as missões urbanas vão estar unidas com as obras sociais. O que é que você está dizendo com isso, Miguel? Eu estou dizendo de um discipulado integral. Como isso? O nosso discipulado, que às vezes só abrange 13 lições, 10 lições, 11 lições, 9, como você achar ou preferir melhor. Esse discipulado integral, esse discipulado com essas pessoas, é um discipulado que, além de passar conteúdo, é um discipulado que olha para o currículo da pessoa. Vamos aqui, o discipulador, viu? Vem aqui, deixa eu fazer teu currículo. Está aqui, ó, um curso de computação. E aí, meu filho, já se matriculou no supletivo? Um discipulado integral cuida da vida como um todo. E não apenas de 13 lições ou 10. Obras sociais, precisa de hospitalidade na igreja. Muitas vezes a pessoa vai estar com situação financeira de risco. Quem vai ajudar? Nós vamos ajudar. A igreja vai ajudar. Cautela. Nós precisamos de cautela, mas essa cautela deve ser recheada com oração. E também amor recheado com gestos de amor. Não é porque você tem cautela que você deixa de fazer. É uma cautela recheada de oração. Quando o vínculo fala também sobre as obras sociais, eu estou falando para vocês que muitas vezes vocês vão ter que investir dinheiro, tempo na vida dessas pessoas. Dinheiro. Algumas vezes. Sabe, você vai precisar algumas vezes tratar aquele jovem de 14 anos que era viciado no crack, e ele é ocioso, e você vai pagar uma academia para ele. Você vai pagar uma academia para ele parar de ficar ocioso e começar a fazer um esporte. E você vai ajudar. É uma dica. Mas isso é discipulado integral. Isso é discipulado integral. Precisa de interação social. E aí eu já levanto as oportunidades para você que gosta de esporte. Atinjam os ociosos. A nossa congregação fica situada no Carlito Pamplona. Se você chegar 1h, vai ter gente ociosa no meio da rua. Vai chegar às 5h da tarde, vai ter gente ociosa no meio da rua. Chega às 7h da manhã, tem gente ociosa no meio da rua. Gente ociosa é terreno fértil para o diabo. Gente ociosa é um terreno fértil para traficantes. Você vai precisar muitas vezes pagar cursos profissionalizantes, dependendo de quem você esteja ajudando. Eu não estou dizendo que você tem que fazer, mas que você pode fazer. A verdade é que existem muitos campos missionários em nossa cidade. Você já pensou sobre isso? Você já pensou em servir a Deus se envolvendo com a pregação para grupos de skatistas? Ou grupo de surfistas, roqueiros, emos? Você já pensou nisso? Você já pensou em ir para as escolas, para os hospitais, para os asilos de idosos? Você já pensou em falar para os catadores de lixo? Para os mendigos? Ou quem sabe para os travestis? Ou quem sabe para as garotas de programa? Ou quem sabe para os presidiários? Para os traficantes, quem sabe? Para os traficantes, quem sabe? A verdade é que existem muitas vantagens em se iniciar um ministério de missões urbanas. Eu quero dizer a primeira delas: o campo é próximo. Talvez o máximo que você precise fazer é pegar um ônibus ou 2, dependendo do terminal. É próximo, o campo é próximo. O campo é próximo. Não precisa de tanto dinheiro, provavelmente você não precisa levantar um sustento para iniciar um trabalho de missões urbanas. Você ajuda a igreja local a enxergar com amor grupos que muitas vezes eram indiferentes à sua congregação. Você ajuda a igreja a amar mais fazendo missões urbanas. Eu acredito e eu oro por isso, para que a minha igreja ame mais presidiários, ame mais drogados. E eu glorifico a Deus porque a minha igreja tem orado por isso. As nossas crianças têm orado por mim, queridos. E no dia do meu aniversário eles escreveram uma carta para mim. Eu chorei. Pessoas me apoiam. Fazer missões urbanas é ajudar a sua igreja a amar mais. Já pensou sobre isso? Você não precisa se dedicar inteiramente a isso. Você não precisa sair do seu trabalho para começar o Ministério de Missões Urbanas. Você não precisa. Eu, no meu caso, eu vou aos sábados. Todos os sábados no presídio. Eu não trabalho no sábado. Existem muitas facilidades. Missões urbanas valorizam o leigo. Ai, mas eu não tenho um curso bacharel de teologia para pregar. Meu filho, você escutou o Evangelho? Você lê a Bíblia? Você já ouviu falar sobre Jesus?
Pregue Jesus. O Jesus da Bíblia, não o Jesus do Mel Gibson. Pregue o Jesus da Bíblia. Já viu ele aqui nessas páginas? Então pregue ele. Pregue. Missões urbanas. Por que que nós não envolvemos mais nessa causa? Por que que nós não nos envolvemos mais nessa causa? E eu respondo para vocês, meus irmãos. Porque há pouca compreensão sobre o verdadeiro evangelho. E muito conhecimento sobre um falso evangelho. É o evangelho sem renúncia. É o evangelho sem cruz. É o evangelho sem arrependimento. É o evangelho sem mudança. É o evangelho sem vitória sobre o pecado. É o evangelho que aceita Jesus, mas não nega o pecado. Este é o falso evangelho. Existem muitas pessoas cheias desse falso evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Porque fazemos parte de uma geração sem sonhos. Nós não nos envolvemos mais com ministérios porque a nossa geração é uma geração sem sonhos. É uma geração sem metas, sem objetivos, sem disciplina. Vivemos numa geração inconstante e imediatista. E a nossa geração é fútil, é superficial. Gasta milhares de dinheiros. Gasta fortunas em coisas supérfluas. Sem mentalidade, sem foco, sem visão. Meus irmãos, algo no começo desse ano me impactou. E eu quero entrar nessa etapa final com vocês. Nas madrugadas eu estava de licença do trabalho. Vi um vídeo do Paul Washer, que tem abençoado a nossa geração, graças a Deus. E neste vídeo ele falava: jovem, você é jovem, você não precisa ser teólogo agora. Jovem, você não precisa ser o John MacArthur agora. Jovem, você não precisa ser o John Piper agora. Jovem, se você ama o evangelho, vai para um canto onde o evangelho não foi pregado e morre por lá. Irmãos, isso acabou com o meu coração. Se você quer ser relevante na América, jovem, isso ele falando para os Estados Unidos, você vai ser relevante para 10, 12 pessoas. 12 pessoas que já escutaram o evangelho. Mas se você ama de fato a pregação, vai para um canto onde Cristo não foi pregado e morre por lá. Como assim, Paul Washer? Como assim? Eu me perguntei. Eu quero que você seja relevante para o céu e relevante para o inferno. Relevante para o céu porque você está resgatando almas para levar em direção ao céu. Relevante para o inferno porque o diabo tem ódio das suas práticas, da sua vida, das suas atitudes, das suas convicções. Paul Washer falou: queira duas coisas, ser amado por Deus ou odiado pelo diabo. Odiado pelo diabo. Queira só isso. A olhar Paul Washer é colocar depois no Facebook a palavra vá, pregue e morra. Paul Washer falou: vá, pregue e morra, eu porém vos digo. Vá, pregue e morra, pregando para os traficantes aqui na Barra do Ceará. Morrer na África é morrer como herói. Morrer na Barra do Ceará pregando para traficantes é morrer como um vacilão. Vá, pregue e morra na Barra do Ceará. Vá, pregue e morra no Carlito Pamplona. Vá, pregue e morra no Santa Rosa. Vá, pregue e morra. Isso mexeu comigo e eu oro a Deus para que mexa com você também. Sabe o que é necessário acontecer com você? Sabe o que é necessário acontecer com você? Sabe o que é que você precisa? Você precisa deixar o pecado urgentemente. Você precisa se arrepender de Deus. Arrepender diante de Deus. Sabe o que é que você precisa? Você precisa crer em Cristo, confiar nele e obedecer a Ele até a morte. Sabe o que é que você precisa? Você precisa clamar pela igreja. Eu não estou dizendo que reclamar da igreja é um pecado mortal. Muitas vezes nós erramos. Talvez até você erra. Mas clame pela igreja. E não se limite à sua placa de igreja. Clame pela igreja de Cristo. Clame pela igreja de Cristo. Sabe o que você precisa? Clamar pela sua cidade. Se identifique com a sua cidade. E fale como Neemias: Deus, perdoa o pecado do meu povo. Perdoa o nosso pecado, aliás. Nós nos prostituímos. Nós idolatramos. Nós roubamos o Senhor. Faça como Daniel: Deus, nós pecamos. Clame por esta pátria: Deus, nós, o Brasil, nos prostituímos e adoramos aquilo que o Senhor odeia.
Deus, nós, Pátria Brasil, Pátria Mãe Gentil, nós odiamos aquilo que o Senhor adora, aquilo que o Senhor gosta. Clame pela sua nação. Lute no lado certo, guerreie no exército certo. Viva pela glória de Deus e morra por ela. Baixa a sua cabeça, quero orar com vocês agora. Santo Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado por cada pessoa que está aqui, Deus. Obrigado, Senhor. Eu acredito que o Senhor as trouxe por um motivo, Senhor Deus, que vai além do que os meus olhos podem ver. Nós te clamamos, Pai. Nós guerreamos, Senhor, para que a Tua glória pudesse estar em nossas vidas. Queremos orar pela Barra do Ceará, Pai. Queremos orar por Fortaleza. Queremos orar pela nossa pátria, Deus. Nos ajude a amá-la, Pai, porque o Senhor a ama. Nos ajude, Senhor Deus, a lutar por esta causa. Não a causa de mudar uma cidade, mas a causa de ver a Tua glória espalhada na terra. Essa é a causa de nossas vidas, meu Deus. Nos quebrante, Senhor. Nos ajude a entender, a desfrutar e a mergulhar deste evangelho verdadeiro, que traz salvação, Pai, reconciliação, porque nós estávamos em guerra contra o Senhor, mas o Senhor nos resgatou e levantou pessoas para nos resgatar. Levanta pessoas para resgatar os perdidos, sejam os pais de família, mas sejam também os traficantes, ou os não criminosos, como os skatistas, pessoas que têm difícil acesso, pessoas que muitas vezes, se entrassem na nossa igreja, nós nos espantaríamos. Nos ajude a amar estas pessoas, Pai. Nos ajude a amá-las, meu Deus, porque o Senhor as ama. Nos mude, Pai. Queremos clamar pela Tua igreja, porque o Senhor ama a Tua igreja. Nós queremos amar a Tua igreja também. Deus, nos ajude a amar aquilo que o Senhor ama. Nos ajude a odiar aquilo que o Senhor odeia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te clamar. Amém.